Se você é fã de séries de época, com certeza já viu esses conjuntos de saia, casaco e chapéu de 3 pontas que aparecem em personagens de Outlander e The Great. E não, eles não são uma invenção da TV, eles realmente são baseados em trajes de cavalgada dos anos 1700. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre os trajes de cavalgada, como eles surgiram, como eles evoluíram ao longo do século XVIII, quais eram as peças que faziam parte deles e por que muita gente não ficava nem um pouco feliz com eles. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu do cavalinho, veio rolando pela montanha e chegou aqui agora, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala sobre história da moda, sobre figurino de produções de época, mas também sobre a construção dos trajes históricos. Tudo isso com muita pesquisa em documentos e peças originais da época, sem sensacionalismo e sem informação tirada do Como a gente vem falando bastante sobre os estilos de trajes femininos do século XVIII, acho que precisamos bater um papo sobre um dos estilos mais populares dessa época, que é o traje de cavalgada. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente falar de roupa velha pra fazer pocotó. Até o século XX, a maioria das pessoas se deslocava de duas maneiras, a pé ou a cavalo. E como não, as pessoas de antigamente não eram idiotas nem burras, claro que não se viajava 5 dias no lombo de um cavalo usando o mesmo traje de seda bordada que se usaria na corte. E eu preciso fazer um off aqui por causa da série Rainha Charlotte, porque logo no primeiro episódio a gente tem aquela cena em que ela já tá na carruagem toda montada com um vestido cheio de joias, inclusive ela comenta que ela não pode se mexer porque senão as joias vão rasgar o vestido. Isso não é uma coisa condizente com a realidade, mas é o tipo de licença poética que era necessária para a construção da história da série. Mas, gente, por favor, não se baseiem nisso para achar que era realmente assim que as pessoas viajavam. Para ficar só na Europa, gregos e romanos já tinham mantos especiais para viajar, feitos de lã escura e impermeabilizada com a técnica de feltragem. E durante a Idade Média, os mantos, especialmente os de lã escura, continuaram a fazer parte do cotidiano de quem precisava se deslocar por aí e se expor às intempéries do clima. E tradicionalmente preferiam-se roupas mais escuras e em tecidos mais fáceis de limpar para viagem. Mas a partir dos anos 1500, quando as roupas femininas começaram a ganhar armações e enchimentos, elas ficaram ligeiramente pouco práticas para longas caminhadas e para andar a cavalo. E é importante lembrar que as mulheres europeias usavam essa sela de senhora, em que elas sentavam assim de ladinho sobre o cavalo. E que andar à amazona, ou seja, montar como os homens, só foi se tornar aceitável para uma mulher já no século XX. No século XVI, foi introduzida no guarda-roupa feminino uma saia mais longa e sem armações, que cobria completamente as pernas da mulher na cavalgada. Mas ela só servia para cavalgar. E depois de descer do cavalo, devia ser meio complicado andar com aquele negócio pesado e arrastando no chão. Aí, nos anos 1600, provavelmente se inspirando no traje masculino em 3 partes da corte inglesa, começa a se desenvolver um traje de cavalgada específico para as mulheres. Ele seguia a parte de cima do traje masculino, formado por casaco e colete, mas combinado com uma saia. E, surpreendendo um total de 0 pessoas, o que mais tem de comentários sobre traje de cavalgada nesse período é homem mimizando que as mulheres pareciam muito masculinas com colete, casaco e saia, e que agora não dava mais para saber se era homem ou mulher em cima do cavalo. Inicialmente, as mulheres usavam esse traje apenas para viagens a cavalo ou caçadas. Mas no século XVIII, eles se popularizaram e deixaram de ser um traje utilitário para se transformar num estilo com vida própria na moda da época. A partir de 1750, o traje de cavalgada em 3 peças se estabeleceu como aceitável para caçadas, viagens, caminhadas ao ar livre, mas também para visitas, compras e passeios informais. O traje de cavalgada tinha a mesma base de outros vestidos femininos: chemise, espartilho e alguma armação de saia, que podia ser uma anquinha de aros ou uma daquelas peças estofadas. A primeira novidade era o uso de uma camisa branca, de mangas volumosas, totalmente inspirada nos modelos tradicionalmente usados pelos homens. E esse tipo de peça não fazia parte de nenhum outro traje feminino, aí vocês já imaginam o escândalo. Por cima da camisa, um colete também inspirado nos trajes masculinos.
A frente era abotoada, mais comprida que as costas, e as abas se abriam sobre a saia. E as costas eram feitas de um outro tecido, de qualidade inferior e ajustadas ao corpo com cordões parecendo um espartilho. A saia era cortada como as outras saias do período, pregueada na volta do corpo e com aberturas estratégicas escondidas entre as pregas que permitiam alcançar os bolsos. E elas eram mais curtas e sem cauda. O casaco era uma casaca masculina em todos os aspectos. O mesmo tipo de corte e de decorações, usado semi-aberto ou totalmente aberto, mostrando parte do colete e se abrindo graciosamente sobre a saia com um sistema de pregas na lateral e nas costas. Essa foi a estrutura básica do traje de cavalgada feminino desde 1740 até 1780, mais ou menos. Era muito comum que os casacos e coletes fossem decorados com elementos de influência militar. Para trajes realmente pensados para atividades como viagens longas e caçadas, usava-se lã em cores escuras, marrom, marinho, verde e cinza. Mas como esse estilo acabou se tornando muito fashion e usado até pelas mulheres de classe média, outras cores e materiais foram sendo usados ao longo do século, como lã vermelha, cinza média ou azul royal. Além de seda em todas as variantes de cores que vocês puderem imaginar. E reforçando os laços com o guarda-roupa masculino, esses trajes não eram costurados pelas modistas, mas pelos alfaiates. A partir de 1770, a inspiração militar foi ficando cada vez mais evidente, tanto na decoração quanto nas cores. Grande parte dos registros desse período nos falam de trajes feitos em bege, azul escuro, verde escuro, preto ou vermelho. E pelo menos na Inglaterra, essa tendência ganhou muita força graças à Duquesa de Devonshire. Sim, a mesma do filme A Duquesa com a Keira Knightley, que em 1778 acompanhou o marido em uma campanha militar e apareceu em desfiles e revistas das tropas vestida en militaire, ou seja, com um traje de cavalgada que imitava o estilo dos uniformes britânicos. Um outro bom exemplo dessa tendência é o retrato de Lady Wolseley, de 1780, em que ela aparece vestindo um traje de cavalgada vermelho com colete branco, baseado no uniforme do regimento que era comandado pelo seu marido. E eu sei que você reparou que o traje da Lady Wolseley já está bem diferente dos outros que vimos até agora. Isso porque ele representa um momento de transição desse estilo. A partir de 1780, o traje de cavalgada feminino começou a incorporar um casaco que os franceses chamavam de redingote, que refletia as mudanças que os casacos masculinos estavam sofrendo nesse período. Assim como suas contrapartes masculinas, o redingote feminino ficava mais fechado sobre o peito e mais aberto sobre a barriga, revelando um colete que era cada vez menos decorado. Ao longo dos anos 1790, o redingote feminino incorporou de vez as lapelas largas e 2 fileiras de botão sobre o peito, sendo combinado com um colete contrastante com o casaco e uma saia sem armação, que podia combinar ou não com o casaco. No início dos anos 1800, essa peça evoluiu para a silhueta da regência, se tornando um casaco longo e abotoado na frente, com o decote fechado e decorado com uma série de elementos militares, e que era usado para saídas no campo e na cidade. E falando em século XIX, os trajes de cavalgada femininos foram ressuscitados nos anos 1800, mas muito menos legais. Eles passaram a ser majoritariamente pretos ou de um azul marinho muito escuro, com praticamente nenhuma decoração. Mas trouxeram para o traje feminino um outro elemento masculino muito importante desse período, o uso de chapéus com formatos semelhantes ao da cartola. E como a moda vitoriana é muito mais complexa em termos culturais, o traje de cavalgada só podia ser usado para a cavalgada. Porque no século XIX se institui a ideia de haver um estilo de traje específico para cada ocasião e identificado pelo seu uso. Ao invés de serem nomeados pelo seu estilo, como o robe à la française e o robe à l'anglaise dos anos 1700, as roupas femininas passaram a ser identificadas pela ocasião de uso, como vestido matinal, vestido de passeio ou de visita, vestido de jantar, de baile, para velejar, para jogar tênis ou para andar de bicicleta. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Esse vídeo basicamente encerra a nossa minissérie sobre vestidos europeus no século XVIII, mas a gente vai continuar tendo conteúdo sobre outros períodos. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário e dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui.